Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser lavado e meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus quando morreu naquela cruz, e assim feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia que Ele voltar. Felicidade é morar numa cidade onde há paz e verdade. É Jesus quem mora lá. Eu sou feliz. Em Jesus eu tenho algo e por Ele já sou salvo. Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia que Ele voltar. Olá, queridos irmãos, a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja aí no teu coração, no teu lar, e que você seja muito abençoado nesta hora através dessa palavra que nós estaremos meditando. Hoje nós temos uma mensagem de exortação, então prepare o teu lombo porque é uma palavra de exortação. Muitos não gostam, alguns quando recebem uma palavra de exortação de Deus, julgam que é porque o pastor não estava bem naquele dia, e não tem nada a ver. O propósito de Deus, quando traz uma palavra de exortação para nós, é para nos livrar de pecar. Esse é o propósito de Deus. Uma palavra de exortação de Deus é uma bênção para nós. É uma grande prova do amor de Deus por nós. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3 e no verso 12, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Também em Hebreus, no capítulo 12, no verso 7, ele diz, qual o filho que não passa pela correção do Pai? Então, é uma grande prova de amor do Pai por nós quando Ele nos corrige, quando Ele nos exorta, quando nos repreende em Sua palavra, é para o nosso bem. Amém? Vamos orar antes de nós lermos a palavra. Senhor Deus e Pai, graças te damos por teu infinito amor, teu amor imensurável, indescritível. Obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso. Obrigado porque nos sentimos filhos, nos sentimos protegidos. A Ti damos toda a glória nesse momento que vamos meditar na Tua santa palavra. Abrimos nosso coração a Ti e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos entendimento
dai-nos novas revelações, dai-nos a graça de aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ler na carta de Tiago, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Meus amados irmãos, nós falamos com muita ênfase de todos os temas possíveis da Bíblia. E não há nada de errado nisso. Nós falamos com muita ênfase do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, e tudo isso é maravilhoso. Nós, pastores, muitas vezes enfatizamos muito o dízimo e não há nada de errado nisso. Dízimo é mandamento de Deus. Mas com muito maior ênfase, nós deveríamos abordar o tema pecado. Com muito maior ênfase, deveríamos sempre falar do pecado. Por quê? Se algum dia faltar o dízimo, Deus envia o sustento. Se algum dia faltar o dinheiro, Deus vai enviar o sustento. A Bíblia diz para nós em 1 Reis, capítulo 17, no verso 4, que ele ordenou aos corvos que fossem levar alimentos para Elias. Note, quem é que valoriza corvos? Corvos são aves sombrias. Corvos significam maus pressentimentos. Corvos se alimentam de coisas mortas, mas Deus usa as coisas desprezíveis. E Deus então ordena que os corvos
vão até onde Elias está, no deserto, cansado, morrendo de fome, sozinho, assustado, ameaçado de morte, e Deus ordena aos corvos que levem para ele pão e carne. Diga graças a Deus. Ouça bem o que diz o profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7. O Senhor é bom, é um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege os que confiam nele. Deus é bom nos tempos da crise. Ele é um socorro, ele é a proteção. É um socorro bem presente nas tribulações. Ele protege aqueles que o amam. Se faltar o dinheiro, Deus vai enviar a provisão, porque Jeová Jireh é um dos nomes de Deus. E Jeová Jireh significa o Deus todo provedor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se faltar a pregação do pecado, as almas vão para o inferno. Se faltar o dinheiro, Deus envia o sustento. Mas se faltar a palavra de pregação do pecado, contra o pecado, as almas vão para o inferno. E isso é muito sério. Ouça bem o que o Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 12, do verso 36 ao 37. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. De toda palavra frívola, ou seja, de toda palavra fútil, de toda palavra impensada, dela darão conta os homens no dia do juízo. E no 37 ele diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Misericórdia. Eu só estou lendo a Bíblia para você. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe o que isso está dizendo? Que na Bíblia, um pecado de língua tem o mesmo peso de um pecado daquele que nós julgamos horroroso. Um pecado verbal na Bíblia tem o mesmo peso de um pecado daquele que nós consideramos assustador. Eu vou dar uma ilustração disso para os irmãos. Imagine que eu chegasse para você e dissesse: olha, aquele irmão, fulano de tal, crente da nossa igreja, descobri que é um mentiroso, é um tremendo mentiroso. E depois eu chegasse para você e dissesse: olha, aconteceu algo terrível, aquele irmão nosso, da nossa igreja, se envolveu em uma briga e ele matou a pessoa. Qual dos dois te chocaria mais, te deixaria mais assustado? Com certeza o segundo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que um pecado verbal, um pecado da nossa boca, da nossa língua, tem o mesmo peso de um pecado daquele que nós consideramos horrendo, horroroso, assustador. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Quero fazer uma outra ilustração. Quero pensar com você em dois irmãos, crentes, membros da mesma igreja. Um deles é fiel a Deus, muito fiel a Deus, muito correto, fiel nos cultos, fiel no seu dízimo, um bom marido, um bom pai, um caráter excelente.
E o outro irmão é um irmão que tropeça, cai, levanta. Tropeça, cai, levanta. Dá 3 passos para frente e 2 passos para trás. Esse irmão que tropeça, cai e levanta, de repente pode ser muito mais crente do que aquele que é fiel. E você poderia me perguntar, mas como assim? É que aquele irmão que é fiel, que é correto, ele pode estar apoiado em sua própria justiça. Veja, eu disse que pode estar, não estou generalizando. Não estou querendo dizer que todo crente fiel a Deus, ele se apoia em sua própria justiça. Aquele irmão que é todo correto, todo fiel, de repente ele pode estar se apoiando em sua justiça própria. E com isso, ele estará negando a palavra de Deus, que diz em Provérbios, no capítulo 3, no verso 5, diz assim a palavra de Deus: não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Não te firmes no teu próprio entendimento. Ao passo que esse outro irmão que tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, de repente, cada vez que ele cai, ele sente um tremendo peso na alma por ter pecado, por ter ofendido a santidade de Deus, e ele se volta com tudo para Deus. Esse irmão estaria mais adequado à palavra de Deus de 1 de João, capítulo 2, verso 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E novamente você poderia me perguntar, mas como? Ele cai, tropeça, levanta, cai, tropeça, levanta. E como ele está de acordo com a palavra que diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve assim andar como ele andou. Deixa eu ilustrar mais uma vez. O meu pai era um homenzarrão. Pensa num homem grande. Calçava 43. E eu sempre fui, desde menino, muito franzino, muito raquítico. E de pequeno, então, eu gostava de acompanhar meu pai na roça e ficava ali, pensando que estava ajudando, ou no trabalho da colheita do algodão, ou mesmo na lavoura do café. Nós tínhamos um pequeno sítio. E eu, então, me esforçava para fazer aquilo que meu pai estava fazendo. Evidentemente que eu não estava ajudando em nada, mas quem visse a cena diria: olha como o filho está se esforçando para fazer igual ao pai. É nesse sentido que a palavra de Deus diz para nós: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. É um esforço para fazer aquilo que agrada ao Pai. É uma vontade forte de agradar ao Pai, de satisfazer o coração do Pai. É isso, nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo. Amados, cada um caminha na medida de fé que já alcançou. Cada um de nós andamos essa caminhada para Deus aqui nesse mundo de acordo com o tanto de fé, de acordo com a medida de fé que já recebeu. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas cada um vai caminhar
de acordo com a sua medida de fé. Nós julgamos muito pela aparência. E quando eu digo nós, eu estou me referindo a mim primeiramente. Não vim aqui para jogar pedras em ninguém. Estou falando de mim. Nós julgamos muito pela aparência. Ouça bem o que o Senhor Jesus diz. Uma parábola de Lucas, no capítulo 18, no verso 10. É a parábola muito conhecida do fariseu e do publicano. Então Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de pé no templo e orava de si para si. Então ele dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como os outros homens que são ladrões. Graças te dou porque não sou como os outros homens que são injustos. Senhor, graças te dou porque eu não sou como os outros que são adúlteros e nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou fiel no dízimo. E Jesus diz na parábola que o publicano, ao contrário, sequer ousava levantar os olhos, mas ali, cabisbaixo, batia no peito e dizia: Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz que esse publicano foi quem desceu para casa justificado, e não aquele fariseu. E Jesus conclui a parábola dizendo: porque todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ouça bem o que diz a palavra em Mateus, no capítulo 5, no verso 22. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Recapitulando o que eu disse há pouco, na Bíblia, pecados da língua têm o mesmo peso de pecados considerados horrorosos. Todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mas, voltando para a carta de Tiago, que nós lemos, no capítulo 3, do verso 1 ao 12, eu quero meditar em versículo por versículo nesse momento com você. Preste bem atenção no que diz a palavra. Do verso 1 e o verso 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amados, todos nós temos defeitos. Todos nós somos ovelhas, inclusive o pastor. Nós não podemos nunca perder essa visão de que todos temos defeito, que todos somos ovelhas, inclusive o pastor. Diga graças a Deus. As nossas barreiras
internas de intolerância precisam cair. Esses muros internos de intolerância que existem em nós precisam ser banidos de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu já disse que cada um de nós caminha na medida de luz, de entendimento da palavra que já recebeu. E ouça bem o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 14, do verso 2 ao verso 4. Um crê que tudo pode comer. Está falando de medida de fé. Um crê que pode comer de tudo. Come feijoada, come bacalhoada, come de tudo. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come de tudo, não despreze o que come legumes. Quem come de tudo, não despreze o que não come. E aquele que não come, não julgue o que come de tudo. Eu amo essas comparações da Bíblia, porque a maneira como a Bíblia fala, da maneira como ela é colocada para nós, até uma criança, até um bebê é capaz de entender o que ela está dizendo. Um crê que pode comer de tudo, mas o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Olha que maravilha! Olha como que a palavra de Deus ela é clara para nós. E conclui, termina no verso 4, dizendo assim o texto: porque aquele que come, Deus o acolheu. Ou seja, aquele que come de tudo, ele também é de Deus. E termina com uma pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julgas o servo alheio? Mas continuando em Tiago, no capítulo 3, agora eu vou ler do verso 3 ao verso 6, que diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o timoneiro queira levá-lo. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha se põe em brasas, tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, ele faz aqui 3 comparações da língua. Primeiro, ele compara com um freio na boca do cavalo. E quem é da roça, quem é acostumado a lidar com cavalos, é uma uva entender isso. Uma pequena peça de metal que é colocada na boca do cavalo consegue dominar todo o corpo do cavalo. A segunda comparação que ele faz da língua é com um leme de um navio. Uma pequena peça de metal no navio é capaz de dar a direção, é capaz de conduzir o navio. Apesar de ser tão grande,
e tão pesado e enfrentar ventos tão fortes, mas aquela pequena peça, o leme, é capaz de direcionar, de dar equilíbrio àquele grande navio. E a terceira comparação que ele faz da língua é com uma faísca. Como uma faísca, uma pequena faísca que, sendo lançada em uma floresta seca, um dia seco, pode queimar, destruir toda uma floresta. São 3 comparações maravilhosas. E ele depois vai dizer no verso 8: assim a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, ou seja, ela contamina, ou seja, está dizendo que a má conversa tem poder de arruinar o caráter de uma pessoa. Uma má conversa apenas tem o poder de estragar todo o caráter de uma pessoa. Está dizendo também que é mais difícil domar a língua do que domar um animal selvagem. E ele diz no verso 9: com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e amaldiçoamos os homens que são imagem e semelhança de Deus. E ele vai dizer no verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. E conclui com um apelo, dizendo: meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deve ser a nossa oração diante dessa palavra. No verso 11, ele vai dizer assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? O que ele está querendo dizer é o seguinte: de uma mesma torneira pode sair água limpa e água suja? Impossível. Pensa, eu chegar em casa, vou abrir a torneira, bom, agora eu quero que saia um pouco de água limpa. Daqui a pouco vou na mesma torneira, agora eu quero um pouquinho de água suja. Impossível. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E no verso 12, o último que nós lemos, ele diz: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Não, a figueira só produz figos. Quem produz azeitonas é a oliveira. E ele continua ainda perguntando: poderia a videira produzir figos? Não. Então ele conclui dizendo: tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tudo isso, todas essas comparações, para nos explicar uma coisa: que a mesma língua que louva não pode amaldiçoar. Diga: Senhor, me ajude. Diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Todas essas comparações para explicar isso, que a mesma língua que louva ao Senhor, Deus e Pai, não pode amaldiçoar os homens, imagens e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Amados, a calúnia é obra de Satanás. A palavra diabo, no grego, no original, significa caluniador. A calúnia é obra dele. Quando nós falamos contra um irmão, nós não estamos falando apenas contra uma pessoa, nós estamos falando contra a lei de Deus. Quando nós falamos
de uma pessoa sem a pessoa dever nada, nós estamos pecando por uma calúnia. Quando nós falamos de uma pessoa e aquela pessoa deve realmente, nós estamos pecando por uma fofoca. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Uma palavra de exortação, conforme eu disse aos irmãos, e serve primeiro para mim. Enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou ministrando a palavra está servindo para mim primeiro. Louvado seja Deus. E às vezes eu reluto para não pregar determinadas mensagens. Mas aí me lembra de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. É um Pai que ama. Por isso é um Pai que disciplina, é um Pai que corrige. Essa palavra de Tiago é uma palavra tremenda de exortação. Existem vários homens importantes com o mesmo nome de Tiago no Novo Testamento. Mas esse Tiago que se apresenta apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos atribuem a autoria dessa carta ao Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então, é uma palavra forte, uma palavra de exortação, de ensinamento para as nossas almas. E graças a Deus por Ele nos exortar. Graças a Deus que nos corrige, porque prova que nos ama e quer nos livrar do mal, quer nos livrar do pecado. Eu te convido então nesta hora a orar, falar com Deus, confessar os nossos pecados, pedir misericórdia a Ele, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, querido Pai, louvamos-te, Senhor, somos felizes porque somos teus filhos. Senhor, aqui está quem se considera o maior pecador dentre todas as pessoas que estarão vendo esse vídeo. Senhor, aqui está quem se considera o maior necessitado da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Senhor, é uma felicidade pregar a tua palavra. É uma alegria, Senhor, é uma honra muito grande falar do teu grande nome, do teu grande poder. Mas também há um peso de responsabilidade, ó Deus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão orando comigo nesta hora, trazendo o teu maravilhoso perdão sobre todos os pecados verbais. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós renunciamos todo o pecado da língua, nós te pedimos perdão, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que nós pecamos contra o Senhor, que nós ofendemos a tua santidade, que nós ofendemos a tua lei, ó Deus. Por isso, Senhor, vem em nosso socorro nesta hora. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Conduze-nos, ó Deus, à glória. Ó Deus, dá-nos força, dá-nos um novo ânimo, Senhor, a cada dia, a cada manhã. Renova, Senhor, as nossas forças. Aumente, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, que nossa alma possa cantar ao Senhor com alegria todos os dias. Render, ó Deus, ardentes louvores ao teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, de geração em geração. Uma geração louvará outra geração o teu santo nome, desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o teu santo nome, seja bendito, seja exaltado, seja entronizado. Ó Jesus querido, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Nós confessamos ao Senhor como único Deus, como único Senhor. Eu me entrego a Ti, ó Deus, arrependido dos meus pecados, e declaro que Tu és o meu Senhor.
meu único Deus, meu Salvador pessoal e o dono da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todos os pecados. Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.